Oi pessoal, tudo bem? Para quem não conhece, meu nome é Peter, eu moro aqui no Canadá, em Quebec, uma das 10 províncias do Canadá, desde 2013. E o canal, o Generalista, foi pensado em ajudar as pessoas, mostrar caminhos, diferenças, etc., de uma forma que as pessoas possam realmente mudar um pouco a visão de mundo e tentar viver de uma forma diferente. O vídeo de hoje é para falar mais um pouquinho sobre diferenças culturais entre o Canadá e o Brasil e uma dica de vinho. Desculpa aí o bichinho do... Bom, como vocês sabem ou não, né? Eu tive uma carreira como treinador de voleibol. E eu tive a grata felicidade de poder trabalhar com a seleção brasileira de vôlei na época do Mundial de... Bom, antes, né? Eu não cheguei aí para São Domingo, para o Campeonato Pan-Americano de Voleibol. Bom, Jogos Pan-Americanos e, na verdade, tinha o voleibol junto. Então eu tive a grata oportunidade de trabalhar na preparação da seleção, junto com o Bernardinho e a comissão técnica e as meninas do Rexona e da seleção brasileira. Enquanto eu estava na Alemanha, eu treinava todas as equipes femininas do clube que eu trabalhava. Inclusive o mini voleibol. E assim, eu tive a experiência de trabalhar com mini voleibol no Brasil, com mini voleibol na Alemanha, e aqui no Canadá não, mas a minha filha jogou mini voleibol. Devido ao Covid, as atividades pararam, etc. Mas a equipe dela estava, se eu não me engano, em segundo lugar entre todas as equipes dos colégios participantes do campeonato. Então assim, tomara que esteja no sangue. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Tanto na Alemanha quanto no Brasil, a diferença de cultura que existe com o Canadá é gritante. E eu já vou explicar por quê. Tanto no Brasil quanto no Canadá, é óbvio que os professores e treinadores de mini voleibol, eu estou pegando um esporte como exemplo, eles preconizam o jogo em equipe, os 3 toques da equipe, etc e tal. Mas assim, na regra do voleibol, do mini voleibol, não existe nada que diga nesses 2 países que a equipe não possa fazer um ataque direto ou de 2 toques. Ou seja, é como se fosse o voleibol normal. A partir do momento que você pode aproveitar a oportunidade que teu adversário está desatento, você pode utilizar de uma estratégia para ganhar um ponto. O mini voleibol aqui no Canadá é diferente. Então, a regra, e não é a regra do campeonato, é a regra, vamos dizer assim, geral, é que toda equipe tem que dar 3 toques. Se ela não fizer os 3 toques, ou se ela fizer, por exemplo, 2 toques e a bola cair no campo do adversário, o ponto é para o adversário, porque ela não cumpriu o requisito básico de 3 toques. E qual é a, vamos dizer assim, a vantagem disso? A vantagem é que você integra as crianças de uma forma em que todas participam. Existem outras regras específicas que somente, por exemplo,
Eles jogam aqui o mini voleibol em times de 4. E a cada ponto, a cada rodízio, vamos chamar assim, um sai, entra um reserva. Você pode ter, acho que no máximo até 3 ou 4 reservas, mas assim, a cada rodízio, um reserva entra. Então assim, não existe a possibilidade do seu filho, por exemplo, ficar sem jogar. Ele vai jogar, vai jogar. E ele vai jogar bastante. E ele vai estar implicado também em todas as ações do time. Então, a diferença cultural no caso do mini voleibol, o Canadá faz mais inserção das crianças dentro do esporte. Por quê? Vamos pegar um esporte que todas as crianças jogam na escola, que é o futebol de salão. Você sempre vai ter no time o cara que vai ser o goleiro, porque às vezes é o pior jogador, e aí o pessoal põe na linha, põe no gol, não pode jogar na linha. Mas sempre tem o cara que é o estrelinha da equipe. E no momento que ele pega a bola, nem jogadores do time dele conseguem tirar, porque é ele que domina, ele que dribla, ele que marca, ele que faz, ele que tudo. Então assim, legal para descoberta de talentos, etc. Mas assim, o que acontece com o resto do time? Porque é difícil às vezes tentar explicar certas coisas se as pessoas não têm a noção efetiva e verdadeira do que é um esporte em equipe e do que é um esporte individual. Na natação, no atletismo ou ginástica, às vezes em certas modalidades, como exemplo, a coisa depende de só você. Ou você é o bom ou você não é. Tipo, você arca sozinho com as consequências. Se você perdeu pontos, o resultado é porque você fez algum erro, o culpado é você. Em esportes coletivos, como o próprio nome já diz, deveria ser priorizada a coletividade. Ou seja, eu lembro de uma vez na Alemanha que não preconiza toda essa inserção também. E a ideia, se você participa de campeonatos, e não é só a minha porque eu sou brasileiro, mas dos alemães também, é de ganhar o campeonato, é você pôr os melhores em campo. E aí, o que acontece? Eu lembro numa certa oportunidade que a gente jogou e a gente tinha reais oportunidades de passar para a próxima fase. E era um campeonato, a gente participava. É bacana na Alemanha porque os campeonatos são realmente desde criança, desde os 7 anos, já super estruturados assim. Então a gente tinha a oportunidade de chegar até o campeonato sul-bávaro. Ou seja, era, nossa, um feito histórico para o clube. E o time que eu tinha, as meninas que eu tinha, eram maravilhosas no voleibol. Eu tinha certeza que eu iria para esse campeonato e que eu, mesmo se eu não fosse o campeão do grupo ou do campeonato, que eu iria chegar até as fases, até as próximas fases, que seriam o campeonato sul-bávaro. E a gente jogou contra um time que era um grupo de 3, a gente jogou a primeira partida contra um time que teoricamente a gente tinha que ganhar. A gente já tinha ganho das meninas em outros campeonatos inferiores, etc. Então assim, a gente tinha chance de ganhar. Reais. E a gente não ganhou. E as meninas apresentaram um voleibol assim, horrível. E aí o que eu falei? Bom, contra o time mais fraco da chave a gente já não ganhou, imagine contra o time mais forte. Então assim, subia, acho que se não me engano, 1 por chave ou 2 por chave, mas assim, a gente já estava em último e a gente ia jogar contra o time mais forte que participava desses outros campeonatos já há mais tempo. Então, no segundo set, eu troquei todo o time titular pelo time reserva. E falei, olha, se é para brincar, vai todo mundo brincar. Então assim,
Eu também achei sacanagem que o time que foi, a gente viajou, a gente estava em Stamberg, que fica mais ou menos uns 20 minutos de trem de Munique. A gente viajou, eu não lembro o nome da cidade, mas a gente teve que pegar, a gente viajou de carro, os pais viajaram, gastaram gasolina, deu o quê? Pelo menos uma hora e meia de viagem de carro. Ou seja, a logística envolvida não é pequena assim para tudo isso, porque você passa o dia lá, vários pais foram juntos, etc. Então assim, não é só brincadeira, entende? Tem muita coisa envolvida. Obviamente que o clube quer retorno disso também. Ele vê que você está indo para certos eventos, ele quer que você ganhe, para projetar o nome do clube, etc. E nesse campeonato, infelizmente, não deu, que foi uma oportunidade perdida, assim, muito grande. Eu fiquei... Tanto é que eu lembro até hoje. E aí eu falei, bom, se é para brincar, se todo mundo brincou, então o time reserva vai brincar também. Os pais das alunas, das atletas, ficaram furiosos, né? Porque, tipo, Peter, você tirou o time titular e pôs todo o time reserva no segundo set, né? Óbvio que a gente ia perder. Eu falei, não, a gente já tinha perdido o primeiro set com os titulares, então, assim, deixa os outros jogarem, porque eu não acho certo que todo mundo viaje e a criança fica sem jogar, entende? Só que, lógico, eles não entenderam, eles ficaram, assim, na segunda-feira teve treino, veio um comitê de pais falar comigo, assim, de tipo, tudo educado, tal, sem querer agredir, nada, mas, assim, eles expressaram efetivamente a fúria deles de você tomou uma decisão errada, não sei o que, não sei o que lá, lá, lá. Enfim. Isso acontece no Brasil também. E aqui no Canadá, não, é tipo, na verdade você não sabe quem são os pais que estão a teu favor da tua equipe, quem são os pais que são da equipe contrária. São todos amigos, todo mundo junto, muitos se conhecem fora da escola, etc. As crianças não têm esse espírito competitivo e tal. Então, assim, é uma super diferença. Aí você fala, Peter, mas isso não é nada, não sei o quê. Tá, eu vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo ontem. E assim, daí você fala, porra, ontem, Peter, você tá 7 anos aí no Canadá, não é? Tem coisas que a gente aprende todo dia, entende? E anteontem foi aniversário da minha filha. Aí beleza. Aí ontem a gente resolveu comer uma pizza juntos, tal. E aí minha filha falou assim: nós vamos jogar um jogo e tal, 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 né? Eu falei: tá bom, né, filha? Daí ela começou a explicar o jogo, eu falei: esse jogo eu conheço, é o Stop, né? Não, pai, é um outro jogo, não sei o que, não sei o que. E ela começou a explicar as regras, eu falei: filha, esse jogo é o Stop, a gente joga isso no Brasil também. Ela, então tá bom. Então assim, a gente vai pôr as colunas, tal, a gente definiu as colunas que eram, né? E podia ser em qualquer língua, vamos dizer assim, os nomes, para facilitar. Então podia ser em francês, inglês, português, alemão, espanhol, o que fosse. Quem soubesse e tivesse certo, tava valendo. Beleza. Aí, na primeira rodada, eu quando era criança, quando era jovem, assim, adolescente, eu jogava stop em todo lugar, em casa, eu jogava stop na escola, eu jogava stop na praia, eu jogava stop sempre. Então assim, é óbvio que tem muitas coisas que você lembra, nome de cidade, nome de carro, né? Que você lembra pela tua experiência que você tem. E eu terminei a primeira rodada, eu falei stop, parei o jogo, tal, tal, e tipo, a Grazi ficou olhando, porque ela sabia das regras, mas minha filha falou assim, não, não, pai, o que você está fazendo? Daí eu falei, ué, eu terminei dela. Não, mas não passou 1 minuto ainda. Daí eu falei, mas que 1 minuto, minha filha? Ela falou assim, não, o jeito que a gente joga, pai, é assim. A gente põe as colunas, a gente pensa as letras, alguém fala stop ou pare, e aí você começa a escrever. Só que todo mundo tem 1 minuto. Então, assim,
não é porque o primeiro conseguiu terminar que o último não pode terminar. Então eles têm 1 minuto para fazer as palavras, e aí em 1 minuto você tem muito mais chance de terminar, de completar as colunas. E isso, cara, é tipo um negócio assim que pra mim fez. Por quê? A intenção deles não é ganhar o jogo. A intenção deles é jogar junto e se divertir. Eles não têm esse sentido, as crianças, de modo geral, elas não têm esse sentido de ganhar, de jogar para ganhar. E lembre-se, as crianças crescem, viram adultos e elas continuam com esse pensamento. Então é por isso, muitas vezes, e isso eu acho uma diferença brutal entre o Canadá e o Brasil e a Alemanha, que são outros 2 países que eu vivi, que demonstra na prática como é que as coisas funcionam. Então, apesar da gente estar, por exemplo, do lado dos Estados Unidos, que é um capitalismo que a gente chama selvagem, né, que é capitalismo a todo custo, o Canadá, apesar disso, mantém certas, não vou dizer regras, mas certas condições que possibilitam a integração de todos. Onde todos podem se divertir, onde todos podem completar. E assim, lógico, aí você não conseguiu completar, então você tem ponto a menos, mas assim, você teve tempo suficiente para fazer. Então assim, eu fiquei pensando isso ontem. Hoje eu falei, puta, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu viajei para muitos países assim, mas eu nunca vi em outros países que eu viajei, que eu conheci, essa cultura de integração na prática. E aí você fala assim, não é uma imposição da escola, não é imposição do trabalho, não é imposição de sei lá o que do governo. É a cultura deles, assim, espontânea. Então a Manuela ela ficou com uma cara assim de tipo, como assim ganhou, pai? Não terminou 1 minuto ainda. Eu não tive nem tempo de completar aqui ainda. Tipo, o que você tá fazendo? Tá louco, né? Eu expliquei para ela, falei, olha filha, as regras no Brasil são assim, assim, assado, lá, lá, lá. Daí ela falou, pai, mas aqui não, aqui a gente tem que esperar 1 minuto para poder completar. E aí eu falei, você tem razão, minha filha, você tem toda a razão. E nós vamos jogar de acordo com as tuas regras. Então ela jogou até o final, super contente que a gente jogou, super contente que ela começou com uma pontuação baixa, mas durante o jogo ela foi aumentando. Ela não ganhou o jogo, porque tinha muitas palavras que ela não lembrava, não conhecia. E ela falou assim, eu comecei com uma pontuação bem baixa, mas eu terminei com uma pontuação super alta. E tipo, ela tava feliz, o objetivo do jogo para ela foi esse, entende? Tipo, ela se superou. Ela conseguiu fazer a mais. E puta, isso pra mim foi assim, não vou dizer um divisor de águas, mas foi mais um aprendizado prático e efetivo de como é a cultura, de como a gente está inserido em certos ambientes e que a gente tenta impor os nossos. Como é que eu posso dizer? A nossa cultura, nosso conhecimento, nosso saber, nosso sei lá o que. E não é assim. Porque as pessoas não vão aceitar. Não é que elas não. Elas vão achar ruim, mas elas vão falar assim, não, mas essa não é a regra aqui. Tudo bem, pode ser a regra de repente no teu país, na tua casa, no teu trabalho, sei lá onde. Mas aqui onde você está agora, você tem que se adaptar. E é isso. E a gente jogou, eu fiquei super feliz, ela ficou super feliz, todo mundo saiu ganhando, ninguém ficou tirando sarro de ninguém no final. E foi super bacana. Então, assim, essa é uma das diferenças, assim, na prática que eu aprendi ontem.
E com certeza tenho muito mais a aprender, mas assim, a gente tem que ficar de olhos abertos para efetivamente absorver essas diferenças. Porque assim, eu poderia, como pai, ter imposto para minha filha, não, nós vamos ter que jogar assim e tal, porque é assim. Ela ia acabar ficando frustrada, ela não ia querer jogar nunca mais e a diversão ia acabar ali, entende? Então, eu acho que foi uma experiência super válida e, cara, é isso. Eu fiquei muito perplexo, vamos chamar assim, com a reação dela. E eu achei super bacana. Bom, tá quase no final do vídeo. Falei que ia dar uma dica de vinho. Esse é um vinho italiano, é um Chianti clássico. Então a dica é, o vinho, talvez vocês não vão encontrar o mesmo vinho aí em algum lugar, mas o que eu quero deixar claro é, o Chianti é uma região da Toscana, um tipo de região que fabrica um tipo especial de vinho. A Itália ela tem uma classificação para vinhos que é a DOCG, que é Denominazione di Origine Controllata e Garantida. Então é uma classificação italiana que é reconhecida, é a mais alta classificação italiana concedida para vinhos. E então assim, se você for procurar vinhos italianos, bons vinhos italianos, você tem que procurar essa Denominazione de Origine Controllata e Garantida. E se você puder comprar o vinho que tem esse galo preto aqui, que é o chamado Il Gallo Nero, em italiano. É uma marca, né, de vinho e eu posso assegurar para vocês que é a melhor marca de vinhos Chianti que existe. O vinho é muito bom, tem vários outros rótulos, mas se você procurar pela marca Gallo Nero, você não vai se decepcionar. Óbvio, é um vinho seco, não é um vinho doce. Não pode pôr açúcar, não pode pôr água dentro do vinho, tal. Tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham apreciado o vídeo e até a próxima. Um abraço.